Olá, pessoal. Então, iniciamos, né, essas videoaulas aqui sobre a disciplina Cultura dos Povos, né? Nós fizemos um recorte bem particular, né, do tempo, né, para a gente destacar, né, um pouquinho, né, do que são esses povos e a contribuição, cada contribuição que eles puderam deixar, né, para a formação dos povos da língua inglesa. Então, para a unidade 1, né, nós vamos estar vendo aí o período chamado, né, o período anglo-saxão, né? Tem esse recorte do tempo, como você vê aí, de 450 a.C. até 1066, né? E aí nós vamos ver os celtas, né? Um pouquinho do Império Romano aí no meio, né? E a igreja, cristianismo, e o poder, uma representação e um pouquinho da literatura. Claro que a gente vai fazer isso em um pouquinho de dividir aí por causa do tempo aí para as videoaulas, tá bom? Essa unidade 1 nós vamos ter duas videoaulas para cobrir a unidade 1, tá bom? Então vamos que vamos. Antes da gente, né, ver os celtas, é muito importante colocar também o período, né, que antecede, é o chamado período pré-celta, né? Ele é antes de 800 antes de Cristo, né? Então esse daí é o chamado período, né, pré-celta, né? E um dos grandes representação desse período são as Stonehenge, o Stonehenge, como você vê aí, que vem dessa época, né? Então elas, quando não se sabe, né, como foi que eles fizeram, né, essa arquitetura, né, de sobreposição de pedras, né, porque elas são gigantes, tá bom? Mas sabe-se que entre 3.500 a.C. e 3.000 elas, né, elas foram colocadas aí, né? E os vestígios são dessas informações, a gente são coletadas, né, através das artes, né, da cerâmica, né, das recursos, das ferramentas e oriundos da pedra, que vão marcar e dizer como eram esses celtas aí desse período, tá bom? Então aí, mas já de destacando que a Stonehenge era algo que era comum e posteriormente você vai saber aqui por quê, né? Esse lugar, né? Ele se torna um lugar importante na história dos pré-celtas e dos celtas em particular, tá bom? E aí vemos o período celta, que esse grupo, né, são na verdade povos vassalos, né, os vândalos não, pessoal, desculpa, não vamos chamar de vândalos, tá bom? Corsários, tá bom? Que eles começaram a invadir a Grã-Bretanha a partir do século X, é claro, chamadas ondas de invasões, né? E uma dessas tribos mais comuns são os bretões, né? E isso exatamente porque eles têm a contribuição muito forte da língua que eles falavam, as línguas celtas, o galês, né? O irlandês e o gaélico. Então, esses daí vão ser, né, os que marcam e dão identidade a esse período aí, os celtas aqui. Bem, então, após essas sucessões de invasões, né, por volta de 700 antes de Cristo, né, eles invadem, né, chegam e se instalam lá como pequenos reinos, né, as tribos, né, em torno de um chefe, né, de família. Posteriormente vai ser reconfigurado ou configurado nessa imagem do que nós temos de rei, né? Então começa aí, viu? Então tinha o chefe da tribo, né? E eles eram mais conhecidos assim porque eles viviam entre guerras entre si, né? Pequenos reis tentando, né, se ampliar o seu domínio e é por isso que eles vão ser, né, posteriormente, né, saber que eles precisam de união, porque outros povos estão mais organizados e podem derrotá-los, tá bom? Então, eles são importantes, né, os celtas, diga-se de passagem logo. Por quê? Porque eles são os ancestrais aí, dos diferentes povos, né, como os escoceses, os galeses,
pessoal da Cornualha, todos eles são oriundos, são de origem celta, tá bom? Representado aí na língua, viu? E a língua é exatamente, elas são muito faladas ainda nas partes da ilha, né? A língua muito cultural, né? Alguns dizem que ela é assim por causa da violência, né? Que eles eram muito violentos, então a língua, eles falando, eu vi uma vez um documentário de um galês falando, e realmente eles falam assim, com aquela ênfase forte, né? Que tem a ideia da língua, né? Da cultura deles, né? E aí os britânicos podem ser descritos mais como anglo-celtas do que mesmo anglo-saxões. Olha, para você ver a influência aí dos celtas, viu? Tá aí, agora só para você ter uma ideia, essa imagem aí é uma imagem do centro, né, era da religião, né, a capital religiosa, né? Eles eram divididos em pequenos grupos, em pequenos kingdoms, mas existia uma capital que reuniam eles, reunia todas as tribos, né? Era a Stonehenge, né? Então, eles cultuavam lá aos seus deuses e ofereciam sacrifícios, né? E algumas narrativas dizem que havia sacrifícios humanos envolvidos aí, né, para eles obterem, né, graça ou favores, né, dos deuses, tá bom? E aí onde é que os vestígios, né, dessas informações, elas mostram, né, a forma como eles de fato praticavam o culto, né? Então eles foram construídos aí nessa parte da Escócia e no sul da Cornualha. Essa informação é importante aí para você saber um pouquinho dos Stonehenge, né? Essas pedras belíssimas, né, pessoal? Os romanos, eles têm um destaque aí nessa sucessão de povos que invadem a Inglaterra, a Grã-Bretanha, tá certo? E de não diferente desses povos, eles também ocuparam o país, viu? Isso tem data, a data é essa daí que você vê. Por volta de 55 a.C., né, o Júlio César ele invadiu a Grã-Bretanha e lá eles ficaram por 5 séculos. Então, muito tempo, até 400 anos depois de Cristo, eles estavam lá. Então, é claro que durante um período longo como esse, a imagem que você vê, tá bom? É bem bacana. Eles deixaram um legado muito forte na cultura, na língua, em tudo, tá bom? Então, tá aí, como você vê, né, a muralha de Adriana, posteriormente eu vou mostrar aqui uma foto, ela era a parede, né, defensiva que marca a fronteira norte do Império Romano. As estradas romanas ainda estão em uso e influenciou o idioma inglês, né? Para você ter uma ideia, 60% das palavras da língua inglesa, se você não sabe, vem do latim, viu, pessoal? Tá bom? Então, tá aí. E depois outras contribuições. Por isso que você vê muitas palavras parecidas, né? Então, após sucessivos ataques à Gália, o Império Romano era gigante, gigantesco, e esse crescimento alarmante e grande, né, do Império forçou, por exemplo, tinha áreas estratégicas que eles não podiam abrir mão. Então, quando a França estava sendo atacada, eles, é claro, retiraram as suas tropas lá da Grã-Bretanha. Eles achavam que era mais negócio, né, defender a França, né? Então, o que é que acontece? Como consequência, aí eles vão ficar em número reduzidos e são incapazes de se defender contra esses outros grupos que estão chegando, os saxões, os pictos. Em 410 eles pedem ajuda ao imperador, né? E, é claro, o imperador diz que não pode ajudá-los, né? E aqui você, abrindo aqui, né, a explicar sobre o legado, né? Aqui é uma foto da muralha, né? De muralha de Adriano, tá certo? Então, o que acontece, né? Gradualmente, né, vieram aí do norte os escócios da Irlanda, e finalmente as tribos da Alemanha e da Jutlândia da Dinamarca. Então, esses daí são quem? Os anglo-saxões. Bom, esses grupos de saqueadores no início, eram um grupo de saqueadores no início, mas quando Roma deixa a Bretanha, eles vieram como conquistadores. Está aí. Eles chegam agora para ficar na terra. E aí, o que podemos fazer? Bem, então nós vamos agora
deixar para sequência, né, o estudo dos anglo-saxões, né, os jutos, a partir do século V até 1066. Então, fique com a gente, que a gente continua a nossa próxima videoaula, tá bom?